Criminosos voltam a aterrorizar comunidade sul-catarinense. A empresa de ônibus, com medo dos ataques, suspende linhas sem aviso prévio e deverá ser acionada pelo PROCON. Lombadas eletrônicas de Criciúma voltam à ativa. Motorista que não respeitar limites de velocidade será autuado. E no esporte, Gilmar Dalpozo aproveita a semana cheia para ajustar o Tigre, que no sábado encara o Atlético Mineiro. As notícias de Criciúma e do sul de Santa Catarina você confere a partir de agora no Ar Informe Região. Hoje, quinta-feira, dia 2 de outubro de 2014. Para você que acompanha a programação da TV Primavera, boa noite. Durante a noite de ontem, mais 2 ônibus foram incendiados na região. A polícia está trabalhando em ritmo intenso na tentativa de encontrar os criminosos. A segurança pública de todo o estado de Santa Catarina está em alerta devido aos atentados que ocorrem principalmente na capital. Na noite de ontem, alguns atos também foram registrados na região sul do estado, como aqui em Criciúma, onde um ônibus da empresa ZTL, que estava estacionado em frente à casa do motorista, teve um vidro quebrado e foi lançado um coquetel molotov. No entanto, o comando do 9º Batalhão acredita que o fato não tenha relação com os atentados que ocorrem em Florianópolis. Nós tivemos aí, a princípio, pelas informações, 2 menores, e esses 2 menores colocaram álcool no banco de um ônibus que estava estacionado em frente à casa do motorista e acabou queimando esse banco. Então, a gente entende que essa situação não está diretamente ligada aos atentados, e sim é apenas uma imitação do que está acontecendo, até pelo efeito de mídia. Isso tem uma repercussão na cabeça das pessoas, e principalmente de menores e menores que sejam aí de alguma forma ligados ao crime, geralmente menores marginais. Os suspeitos pelo ato ainda não foram identificados. Apenas através das características pode-se saber que se trata de adolescentes. O caso agora segue sendo investigado pela Polícia Civil. Algumas estratégias já estão sendo realizadas pela Polícia Militar e Civil para tentar inibir a criminalidade na região. No início de fevereiro de 2013, foram quase 200 atentados em todo o estado de Santa Catarina. E agora, nesse momento, não passa de 40, passa muito pouco de 40 atentados. Então, isso mostra que há um enfraquecimento por parte da facção criminosa e que a resposta do Estado também está sendo mais rápida. Então, a população ela tenha confiança na polícia e colabore com a polícia, né? Esse é o principal recado, vamos dizer assim, para que as pessoas colaborem com os policiais, para que as pessoas se solidarizem com o trabalho policial, porque a grande força de enfrentamento a essas facções é, sem dúvida alguma, o trabalho das polícias, tanto civil quanto militar, nesse momento em que nós atravessamos mais uma vez essa fase de atentados no estado de Santa Catarina. O comandante do 9º Batalhão deixa uma mensagem de tranquilidade para a população, garantindo que a situação está sob controle, e um alerta para a venda de gasolina nos postos de combustíveis. Bom, além dos postos de combustíveis, é bom primeiro registrar que as pessoas podem colaborar com a polícia ligando tanto para o 190 quanto para o Disque Denúncia da Polícia Civil, sem a necessidade de identificação. Falando da presença de qualquer membro de facção criminosa em algum local de Criciúma, até porque o simples fato de integrar uma facção criminosa já é crime, independente do que esse membro venha praticar, basta integrar e se dizer integrante da facção criminosa. E também que informem a polícia de pessoas que possam ter combustível em casa para qualquer tipo de prática criminosa. Depois, aos postos de combustíveis, em especial aos proprietários dos postos de combustíveis, que orientem os seus funcionários, em especial também os frentistas, para que não vendam combustível avulso sem serem invólucro apropriado e, cada vez que vender, tomar nota dos dados da pessoa, número de identidade, o nome, residência, telefone para contato, e informar a polícia caso tenha que fazer qualquer venda de combustível avulso. Bom, e uma empresa de ônibus aqui da região, justamente com medo dos ataques, resolveu suspender algumas linhas.
Porém, a referida empresa não avisou previamente os usuários que ficaram sem transporte público. O PROCON de Içara, atento a esta situação, deverá notificar a empresa. A empresa Expresso Coletivo Içarense, devido aos atentados que acontecem em todo o estado, decidiu paralisar as atividades na noite de ontem para proteger os bens materiais. No entanto, a atitude tomada pela empresa em cima da hora prejudicou muitos passageiros. Cerca de 10 usuários registraram o fato no PROCON. A partir das 21 horas, ontem, a data do dia 1º, a Expresso Coletivo Içarense, que é a concessionária do serviço público que faz o itinerário Balneário Rincão, Içara, Criciúma, ela parou o transporte, e teve consumidores que ou ficaram em Criciúma ou ficaram no Balneário Rincão impedidos de utilizar o serviço público, O Código de Defesa do Consumidor, ele diz que quando é serviço público, ou as concessionárias ou o ente público, se é serviço essencial, tem que ser contínuo e tem que ter a segurança adequada. Então, a empresa não pode simplesmente parar, sem avisar o consumidor nem nada. E, na realidade, mesmo avisando, ele tem que dar outras alternativas para o consumidor. E não foi o que aconteceu. Então, nós, na tarde de hoje, nós notificamos a empresa, para que ela não suspenda o itinerário, não suspenda as linhas de ônibus e que crie alguma alternativa para que dê essa segurança para o consumidor, seja ela por segurança privada, ou seja por a Polícia Militar, Polícia Civil, mas que não pare o fornecimento desse serviço. Caso a empresa não cumpra com a liminar, um processo judicial deve ser aberto contra a administração. A partir de amanhã, nós notificamos hoje, para que já não suspenda, Em havendo essa suspensão, o PROCON vai instaurar um procedimento administrativo e daí vai tramitar esse procedimento que pode levar a aplicações de multa na empresa. Os usuários do transporte coletivo que se sentirem lesados devem se encaminhar até o PROCON. Primeiro é reclamar no PROCON, Aqueles consumidores que não tiver outra opção, pode pegar algum transporte alternativo e o custo que ele tiver com esse transporte alternativo, ou ele procura o PROCON e o PROCON vai encaminhar essas denúncias ao Ministério Público, ou ele diretamente ajuizar ações de indenização pelo fato de ter causado algum transtorno, ter tido algum transtorno em virtude dessa paralisação da empresa. No final da tarde de hoje, foi comunicado pela Prefeitura Municipal de Içara, responsável pelo transporte dos estudantes, que não haverá circulação dos mesmos no período noturno, hoje e nem amanhã, retornando normalmente na segunda-feira. A seguir, lombadas eletrônicas de Criciúma voltam à ativa. Atenção, hein? Motorista que não respeitar os limites de velocidade será multado. Você orou e acreditou sua vida inteira. E aqui está. Me explica isso pra mim. Alguns questionam sua existência. Porque vocês oram a Jesus abertamente em todos os episódios. Se o rejeitarmos, ele nos rejeitará. Alguns perderam a fé. Quando aos 12 anos, um menino vê a mãe morrer de câncer. Um Deus que permite isso não merece nenhuma crença. A vida é de fato uma história contada por um idiota, cheia de ruído e de furor que não significa nada. Eu sou o professor Redson e essa é a classe de filosofia 150. Eu quero evitar debates sem sentido e pular para a conclusão que os alunos do segundo ano conhecem. Não existe Deus. O que eu quero de todos vocês é que preencham as folhas que eu distribuí com 3 pequenas palavras. Deus está morto. Quando sua fé é testada. Sr. Whittam, algum problema? Não posso fazer o que o senhor mandou porque eu sou cristão. Se você não consegue admitir que Deus está morto para os fins desta aula, então vai precisar defender a antítese. Lute por aquilo que acredita. A aceitação desse desafio pode ser o único contato com Deus e Jesus que eles venham a ter. Sabe, pra mim, ele não está morto. Eu não quero que ninguém deixe de acreditar nele só porque um professor acha que deve. Sr. Whittam, está pronto? Kevin Sorbo, Shane Harper, com David A.R. White, com a participação de Douglas Boyce, Willie e Corey Robertson e Tim Kaine. A ciência apoia a existência dele, você sabe a verdade. Por que odeia ele? Olha, é uma pergunta bem simples, professor. Por que odeia Deus? Deus não está morto. Olá,
Olá, amigos que estão acompanhando essa programação. Essa é a Agenda dos Pastores. Eu sou o pastor Antônio Carlos e estou aqui com os meus colegas pastores do sul do estado de Santa Catarina para anunciar a você com alegria e com fé as grandezas do Deus Altíssimo. Olá, uma excelente tarde de sábado para você que acompanha a programação da TV Primavera de Criciúma. No ar, mais uma edição do nosso Sala de Entrevistas. Olá, muito boa tarde. Está no ar o Boletim Primavera, primeira edição. As notícias de Criciúma e do sul de Santa Catarina você acompanha a partir de agora. Está no ar, Informe Região. Pois então, hein? Que bom é estarmos juntos mais uma vez aqui no programa A Hora da Graça de Deus. Que o Todo-Poderoso te abençoe. TV Primavera. Fixe sua marca aqui. 3442-2012. E-mail comercial@tvprimavera.com. Desde ontem, as lombadas eletrônicas de Criciúma voltaram à ativa. Confira. Desde ontem, as lombadas eletrônicas de Criciúma estão funcionando em todo o perímetro urbano. Os motoristas que não respeitarem os limites de velocidades indicados nos equipamentos serão autuados. O Inmetro já fez a aferição dos radares, ou seja, todos já estão aptos para o uso do poder público municipal. A fiscalização eletrônica de velocidade estava desativada desde o dia 3 de maio, quando o contrato entre a empresa responsável pelos equipamentos e a prefeitura foi encerrado. Um novo processo licitatório foi realizado. A empresa COP venceu o processo e assumiu a administração das lombadas. Então, se você estava mal acostumado, fique atento e respeite o limite de velocidade estabelecido pelos órgãos competentes. A maioria da população brasileira é composta por mulheres. Mas no mercado de trabalho, o sexo masculino ainda predomina, tanto no espaço como nos salários. Mas a mulher dos dias atuais já deu mostras que não tem medo de desafios. Pelo contrário, está sempre propensa a novidades. Nossa equipe foi conhecer uma representante que superou obstáculos e se destacou em uma profissão dominada pelo sexo masculino. Ela é jovem, bonita e sabe muito bem o que quer. Tanto que os conselhos que recebeu na época da faculdade não a fizeram mudar de ideia. Muita gente na faculdade olhava para mim e falava: por que você não vai fazer moda? O que você está fazendo aqui? Mas lá se foram 6 anos, me formei. E aí foi uma consequência entrar na questão da manufatura, no caso, na questão de produção, que ainda é um mundo masculino. Fernanda é engenheira de produção mecânica e atualmente trabalha em uma das principais montadoras de veículos do país. Sua função? Inspecionar o processo de montagem dos caminhões. Fernanda chega a passar 8 horas diárias nesse ambiente masculino. Imagina só ser a única mulher no meio de 50 homens. Mas ela garante que isso não é um problema e que o preconceito passa bem longe daqui. Eu nunca senti um preconceito direto. Eu sinto que às vezes algumas pessoas podem olhar e falar: ela é muito delicada, ela não consegue fazer isso. Mas eu acho que o preconceito ele vem de dentro para fora. E eu não tenho esse tipo de preconceito comigo mesma. Os companheiros de trabalho dizem que Fernanda dá conta do recado e realiza as tarefas melhor do que muitos homens. E para a gente foi satisfatório, foi gostoso porque criou-se uma sinergia, quebrou aquele paradigma de que mulher não consegue fazer o trabalho. Até melhor que muitos homens, né? Infelizmente a gente tem essa ideia de que a mulher é o sexo frágil e na verdade pelo contrário, ela se comporta muito bem, faz todas as atividades que é dada para ela. Para eles, aquela história de sexo frágil ficou para trás. É uma ajuda muito importante para nós, né? Porque tem esse feeling do lado feminino, né? Que a gente no meio de homens tal, às vezes não consegue perceber, né? Vocês não têm preconceito? Se ela te der uma ordem, por exemplo, tranquilo? Não, porque a gente tem um conceito de time, né? Então, o lado feminino dela fica meio de lado. Ela também agregou ao time, então ela também tem esse pensamento. Então, todo mundo com um pensamento só de time, aí não tem, fica esse lado feminino para lá. Aí... Dentro da linha de produção, Fernanda sabe que a vaidade não tem vez. O uso do uniforme e o cabelo preso são obrigatórios. Brincos grandes e anéis são proibidos. Mas quando o expediente acaba,
ela revela toda a beleza que estava escondida. Antes, não esquece de dar um recado. O preconceito ele está principalmente de dentro, ele nasce de dentro para fora. Então a mulher ela não pode se enxergar como um ser diferente. Nós somos exatamente iguais e nós somos completamente capazes. A diferença é corra atrás. Então correr atrás qualquer um pode, independente de ser homem, ser mulher, é indiferente. É isso aí. A seguir, Gilmar Dalpozo aproveita a semana cheia para ajustar Tigre, que no sábado encara o Atlético Mineiro. A primavera chegou. Na época das flores, a coleção Estação da Fé traz um novo livro para você. Bênçãos da Primavera, escrito pelo missionário R.R. Soares, apresenta uma obra que trará paz e alegria para a sua vida. Bênçãos da Primavera, de setembro a dezembro, um guia de fortalecimento espiritual. Um lançamento Graça Editorial. Olá, eu sou a Gabi Oikawa e tenho uma notícia exclusiva para você. Promoção 24 horas. Todo dia tem uma promoção nova com até 70% de desconto para você. Só aqui no Shopping do Povo, no seu lar, você encontra os melhores preços e os melhores produtos para abençoar a sua vida. Acesse agora spovo.com.br. Tem um super desconto te esperando. Meu pai sempre ensinou. Meu pai consertava coisas para todo mundo. Era um exemplo para mim. E eu, bem, eu só segurava a luz. Sempre ajudou a todos com necessidade. Com o passar dos anos, consertamos coisas para os amigos e desconhecidos. Ele estava ensinando muito mais do que simplesmente consertar coisas. Ensine pelo exemplo. Passe adiante. Com exemplo ensina. Uma mensagem da Fundação para uma Vida Melhor. Joey Vasconcelos lança o seu mais novo CD, Passos de Fé. Tua graça, sim, me basta. 13 canções com muito louvor e adoração. CD Passos de Fé, de Joey Vasconcelos. Porque andar com Deus é sempre maravilhoso. Um lançamento Graça Music. Agora vamos de esporte. O técnico Gilmar Dalpozo do Criciúma está aproveitando a semana sem jogos para ajustar o Tigre, que no sábado vai encarar o Atlético Mineiro pelo Campeonato Brasileiro. O lateral esquerdo Giovani quer aproveitar os trabalhos para melhorar a sua performance pessoal dentro da equipe. A equipe teve a semana cheia para treinar e se organizar dentro de campo. Os jogadores estão se vendo como guerreiros e precisam pensar somente no próximo confronto. Não adianta a gente secar os outros e a gente não fazer a nossa. Não adianta a gente chegar e ficar pensando nos outros jogos se a gente aqui não vencer. Então a gente tem que fazer a nossa parte. A gente vencendo, aí depois a gente vê os resultados, vê o que vai acontecer. Então não adianta a gente ficar pensando que vai ter confronto direto, isso aí vai ter durante o campeonato inteiro ainda. E não vai ser nessa rodada que vai se definir quem vai cair ou não. Então por isso a gente tem que chegar e fazer a nossa parte aqui em campo e vencer esse jogo. Atuar na posição defensiva ou ofensiva. Diferente das características dos atletas, chega a um ponto que é necessário pensar em grupo e decidir o melhor caminho. Eu via alguns jogos atrás, mais para trás, eu estava participando muito na parte ofensiva, principalmente com o Silvinho, a gente fazendo uma boa dobradinha ali. Mas a gente sabe também que tem que ter um equilíbrio maior ali na parte defensiva, né, para dar um suporte melhor para o pessoal da frente. E o professor tem colocado às vezes 4, 5 jogadores de funções ofensivas. Então não adianta a gente também ficar passando toda hora e deixando espaço atrás, principalmente hoje em dia que jogam com muitos jogadores de beirada, de velocidade, que a gente tem que estar esperto. Então
eu procuro sair com qualidade, mas também sabendo que tem que marcar bem. Então, procuro sair 2, 3 vezes com qualidade para não dar brecha lá atrás. Então, é isso aí que o professor também vem pedindo para marcação forte lá atrás. O apoio da torcida está sendo reforçado pelos jogadores diariamente como essencial, já que sabem da importância dos torcedores em campo. Eu creio que a torcida tem que nos apoiar, claro, porque a gente sabe que estamos numa situação difícil, a gente precisa do torcedor ao nosso lado. A gente sabe que teve jogos aí que a equipe fez bons jogos, mas o resultado acabou não vindo. E o que a gente está focado é na partida. A gente sabe que teve acontecimentos com a torcida, só que a gente deixou de lado, já passou. A gente agora está vivendo o jogo e pensando somente no Criciúma em vencer para sair dessa situação. Tá bom, e com as informações do Criciúma, nós encerramos o Informe Região de hoje, que voltará amanhã, se Deus assim permitir, às 7 da noite. Obrigado pela sua audiência, boa noite e até amanhã. Tchau.